Olá, meus amados, é um privilégio muito grande ter a sua companhia no Devocional de Eclesiastes. Hoje nós estamos compartilhando o capítulo 12 de Eclesiastes, é o último capítulo. O pregador nos ensina coisas que nós devemos fazer a partir da nossa juventude. Buscar a Deus, ainda quando nós tivermos força e vigor. Para você que está chegando agora, que ainda não se inscreveu no meu canal, eu te peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações e também deixe seu like. Se você quiser comentar algo, fique à vontade, escreva ali aquilo que você mais gostou desse devocional. Eclesiastes 12, lembra-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os maus dias e antes que se aproximem os anos dos quais venha a dizer, não tenho mais prazer nesses dias. 2. Enquanto o sol e a luz, ou a lua e as estrelas ainda não estão escuras e antes que tornem a vir as nuvens depois da chuva. 3. No dia em que os guardas da casa tremerem e os homens fortes se encurvarem e cessarem os moedores por serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. E 4. E as portas das ruas hão de se fechar quando o som da moedura se aquietar. E se levantará a voz do pássaro e todas as filhas da música hão de se abater. 5. Também, quando tremerem o que é alto, e houver medo no caminho e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um fardo, e o desejo falhar, porque o homem se vai à sua casa eterna e os pranteadores andarão pelas ruas. 6. Antes que se afrouxe o cordão de prata e quebre o pote de ouro e o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto à cisterna. Então o pó há de retornar à terra como era, e o espírito há de retornar a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Além disso, porque o pregador era sábio, ele ainda ensinava o povo a sabedoria e deu a verdadeira atenção e buscou conhecer e compôs muitos provérbios. O pregador procurou encontrar palavras aceitáveis e as palavras que escreveu eram estas, retas, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos afixados pelos mestres das assembleias, que não são dadas por um pastor. 12. E além disso, filho meu, por estas, seja demoestado para a produção de muitos livros. Não há limite e o muito estudar traz exaustão à carne. 13. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem, porque Deus há de trazer toda a obra a juízo com cada coisa secreta, que seja boa, quer seja má. Então ali no versículo 14, nos alerta para que nós façamos boas obras nessa terra, porque nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo que a gente fizer. Então, aqui o pregador ele diz para a gente conhecer a Deus e seus caminhos, e nós devemos reverenciar a Deus como Criador e tudo perfeitamente conforme o conselho da vontade de Deus. Então, aqui o conselho é para que as pessoas tenham uma vida em santidade. Nós devemos observar aquilo que nós fazemos que é fútil e que a maior futilidade é uma vida sem Deus. Então, nós precisamos ter uma vida em santidade diante de Deus. E quando nós gastamos muita energia
gastamos tempo tentando fazer várias tarefas, ele descreve aqui como correr atrás do vento. Então, a vida vivida sem fidelidade a Deus, sem integridade, tem um significado verdadeiro, tá? O pregador diz que se você conhece a Deus e procura viver a sua vida diante de Deus, de uma maneira que agrada ao Senhor, então você estará vivendo sabiamente. Um viver sábio envolve aprender e avaliar o valor relativo das escolhas que alguém pode fazer. O indivíduo sábio escolhe aquelas coisas sábias e não serão aquelas que aparentemente são as melhores nos padrões do mundo. Então, o mundo é enganoso. No mundo jaz o maligno. Então, ele também dá alguns passos para a gente seguir a humildade. Uma mensagem surge sobre andar mansa e humildemente diante do Senhor Deus que está no céu. E você na terra, quanto mais nós soubermos sobre Deus, mais humildes seremos. A pessoa humilde reconhece as suas próprias limitações e aceita. Então, quando falamos, nós devemos estar cientes de que o Senhor escuta cada palavra que dizemos. Um falar presunçoso desagrada ao Senhor. Então, nós temos que estar prontos para ouvir e tardios para falar. E cultivar a humildade e aprende a andar brandamente, não se exasperar e não falar presunçosamente. Então, aqui o importante é andar sabiamente diante de Deus, antes que a gente envelheça, antes que a gente os nossos olhos escureçam, antes que os nossos braços comecem a tremer, antes que as nossas pernas comecem a enfraquecer e a gente não aguente fazer uma caminhada, antes que o nosso corpo nós venhamos a perder o apetite, porque a gente já não acha mais graça. Na velhice, quando nós estamos bem velhos, nós não conseguimos mais comer muito, como a gente comia e se deliciava na juventude. Nós não temos mais equilíbrios, então a gente tem medo de altura. Nós não temos mais força e qualquer peso, até o peso de um gafanhoto se torna muito pesado para nós. Então, nós temos que buscar o nosso Criador enquanto ainda nós temos força e vigor, porque vale a pena servir ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque um dia nós vamos partir desse mundo. O nosso espírito vai se desligar do nosso corpo e o nosso corpo voltará ao pó. E se nós tivermos uma vida que agradou a Deus, o nosso espírito voltará ao Senhor. Não é o caso de quem fez muita loucura, muita maldade, de quem não agradou ao Senhor e não se arrependeu da sua maldade. Então, nós precisamos ter essa reverência ao Senhor. E também nós temos que ter esse cuidado com a nossa vida. Por quê? Deus há de trazer toda a nossa obra a juízo. E como que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Ainda que ninguém saiba o mal que eu fiz, Deus, ele vai saber. Ele sabe, né? De todas as obras que eu fiz, todas as obras más, inclusive
aquilo que é secreto. Ele sabe. Não adianta nós querermos esconder nada de Deus. Tudo nós vamos ter que prestar contas. Então, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Fica essa palavra para mim e para você. Amém, amados? Todos nós aprendemos muito e eu gostaria de que você compartilhasse esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e ajude a compartilhar a palavra de Deus. Isso aqui não é sobre religião, sobre igreja. A igreja somos nós. E religião é quando a gente se liga a Deus, sabe? É quando a gente tem uma comunhão com Deus, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando oramos pelos outros, quando a gente anima e dá esperança a alguém por causa da palavra do Senhor, por causa das promessas do Senhor. Nós temos esperança e renovamos a esperança de muitas pessoas que talvez queiram acabar com a sua vida, porque a sua vida está transtornada porque fizeram tolices. Porque Deus não castiga as pessoas. Nós colhemos aquilo que plantamos. E quando nós somos injustiçados, quem vai nos vingar é o Senhor. Nós não podemos pensar em fazer alguma vingança, porque o Senhor é justo e Ele reconhece quando nós somos injustiçados. Então, fica essa palavra para você e deixe seu like.